Boa noite a todos, bem-vindos para mais uma live. Dentro de instantes iremos começar. Hoje a nossa live vai ser uma live com a presença da Vânia Guiar. Iremos falar do poder do transe espiritual. Boa noite, Soraya, Benice, Guarujá. Boa noite, Ana Lúcia, Kátia, Elaine Oliveira, Edna. O pessoal que for chegando, coloquem aqui a região, a cidade que você está falando, ou até mesmo o país que você se encontra. Boa noite, Vi, bem-vinda. Estamos aqui preparando. Olá, boa noite. Boa noite, Vani, tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu só ajustar aqui Isso, rapidinho. vamos ajustar aqui o vídeo. E estamos aqui aguardando, dando um tempinho no nosso aquecimento, enquanto as pessoas vão chegando, para a gente daqui a pouco começar a nossa live. Uma alegria estar aqui, professor. Muito obrigada pelo convite e Ah, muito feliz em contribuir e contar essa história, que é uma história muito linda da minha vida, né? A sim, história do sim. processo espiritual. Claro, vai ser ótimo, porque nada melhor do que alguém que viveu um processo e tem, não é, a bagagem baseada na vivência, né? Então isso vai contribuir muito e vai inspirar muitas pessoas, com certeza, a conhecer o processo que a gente aplica, né? Com certeza. Boa noite a todos. É todo mundo chegando. Sim, sim. Pessoal de todo o Brasil, né? Que é muito interessante essa facilitação da tecnologia, né? A internet permite criar uma conexão não local com as pessoas do mundo todo, né? E isso Com certeza. é fantástico. No trabalho da manhã, professor, as pessoas que vão ali para conhecer o ensinamento espiritual, a tecnologia foi unindo elas e colocando mesmo as pessoas distantes dentro de uma família, assim, e que trocam experiências, que trocam ideias, que fortalecem seus estados internos e espirituais também. É muito bonito quando a gente pensa nessa facilidade. Lógico que com algumas doses e medidas, né? Sim, sim, com certeza. Que bom, né? Então vamos esperar mais um minutinho, aí a gente já começa a explorar esse assunto. Perfeito. Pessoal lá de Itajaí, a Suelen do Espaço Floresça, o pessoal já está dando o ar da graça aqui na live. Beijo, Su, querida. Queria aproveitar também para deixar um grande abraço para o pessoal do sul de Itajaí. Nós estivemos recentemente fazendo um evento, né? Inclusive, né, esse evento que você participou também. Sim, O pessoal de Florianópolis, que nós também estivemos lá em seguida de Itajaí. Então, um grande abraço a todos que estão nos assistindo aqui hoje. o professor vem para Itajaí desde 2017, 2018? Eu estava tentando me lembrar. Eu acredito, agora também eu preciso pensar um pouquinho, mas eu acredito que o primeiro evento foi em 2017, se não me engano. Foi Que foi sempre o muito primeiro. especial esse movimento aqui. Sim, sim. Nossa região te estima muito, muito mesmo. E é interessante porque eu tenho uma conexão assim com o Sul, que os eventos sempre fluíram muito bem e sempre aconteceram de uma maneira muito natural, sabe? É muito especial mesmo. Eu acompanho, acho que desde do primeiro que você veio para cá. Eu fiz praticamente todos, assim, Sim, sim. desde o começo. Que bom. Bom, eu acho que nós podemos começar. O pessoal que for chegando, né, vai acompanhando o nosso bate-papo de hoje, né? Então, queria dar as boas-vindas a todos que aqui estão na nossa live de hoje.
né? Agradecer também a participação da Vani. Daqui a pouco você vai falar um pouquinho também do seu trabalho, que é importante. E para quem está chegando, para quem não sabe, o tema da live de hoje vai ser sobre o poder do transe espiritual, né? Então nós vamos discutir esse tema tão fascinante que envolve essa possibilidade que é o transe espiritual. E nós estamos aqui hoje com a Vani Aguiar, que eu já conheço há alguns anos, e que vivenciou o transe espiritual, né, diversas vezes em momentos diferentes, que é o transe também que eu chamo de transe regenerativo. E nós aplicamos esse transe espiritual num processo, numa imersão chamada de hiperincursão, que eu também irei falar um pouquinho. Então eu gostaria que a Vani se apresentasse e contasse um pouco da experiência dela com esse processo do transe espiritual. E, como eu falei, a vivência de alguém que experimentou enriquece muito o entendimento e também inspira as pessoas que estão em busca de cura espiritual, de resolução da própria vida, né, Vani? Então, Vani, fala um pouquinho para nós sobre a sua experiência. Fale um pouquinho de você, do que você faz, né? Isso. E aí conta um pouquinho de como foi para você esse processo envolvendo a hiperincursão. Eu me chamo Vanessa Guiar, eu hoje trabalho como terapeuta, enfim, com processos espirituais também. E o meu processo, na verdade, como professor Horácio, ele foi uma etapa muito importante da minha vida, né? A sensibilidade espiritual, ela veio desde a infância. Eu passei por processos muito intensos de doutrinar esses meus instintos e essas forças que vinham ao meu redor, não tanto pela tranquilidade, bastante pela dor, bastante pelo sofrimento, bastante por negações e passei muito por essas correntezas, né? E até que eu cheguei ao ponto em que eu já trabalhava, eu já movimentava energias espirituais, mas em um nível, sabe? E daí veio a maternidade. Quando a maternidade veio na minha vida, ela veio transformando, né, essa Vanessa. Então, uma menina que transformou-se numa leoa, né? Porque o processo de gestação, o processo de trazer um filho para o mundo, professor, é muito, muito intenso. E a gente faz contato com partes nossas e do próprio sistema familiar, com demandas, mas também com empoderamento, com forças internas. Mas existe um ponto que não é racional para todas as mulheres, para todas as mães. É que a gente adentra um espaço, por conta das crenças e dentro dos nossos sistemas familiares, aonde a gente veste uma espécie de um personagem, né? Então, a mãe. Dentro do pacote mãe, o que tem dentro desse conteúdo, né? Quais Uhum. são as expectativas que eu tinha para ser mãe, né? Como foi a minha mãe, como foi a minha avó, ou até mesmo tentando superar aquilo que elas foram, e é muito anímico, é muito intenso o lugar em que a gente se encontra dentro desse pacote, né? Então eu falo que a forma em que a gente vê o mundo é o que a gente se limita, né? E dentro dessa minha experiência, eu acho que foi 2017, porque eu tô calculando aqui que a Maria tinha 2 anos. Eu lembro que quando eu te conheci, eu estava terminando meu processo de amamentação, professor. Então foi um Ah, momento absurdamente profundo, né? E no uhum. pacote mãe tem um monte de tanque. E esse tanque a gente nunca alcança. É incrível, assim, como a gente cria o próprio problema dentro desse pacote e a gente não alcança a expectativa daquele estado. Então, eu acredito que aquilo se transformou numa espécie de um lodo. Eu fui perdendo o prazer da vida diante de uma ação exagerada, Uhum. sabe? Mas, assim, absurdamente exagerada. A amamentação era intensa, os cuidados com a minha filha, mas o pior disso não era ela ou o processo dela, era o que eu tinha dentro de mim como conceito de mãe, entende? Uhum. Então eu lembro que eu fui fazer um atendimento com você, o primeiro, antes do processo de ir para fazer o atendimento, e eu fiquei assim, né, no meu corpo mental, pensando, eu vou falar isso, vou falar aquilo, sabe aquela coisa que a gente se prepara, né, para o Uhum. tratamento? Vou falar um monte de coisa para o professor, um monte de historinha que eu estava ali contando para sustentar o padrão, né? E que naquele Uhum. momento a gente não é consciente de que esse estado está dentro da gente. E eu lembro que eu cheguei dentro da sala do atendimento, você olhou nos meus olhos, ali tem um processo de transe também muito forte.
E você me perguntou, né? O que que você precisa? Foi uma pergunta mais ou menos assim. E eu lembro que eu comecei a chorar. E eu Uhum. olhei para você e falei, professor, eu não tenho mais prazer, eu só penso em comer. Eu só penso em comer. E não tinha sido nada que eu tinha planejado, mas naquele momento era a verdade que emergia, né? Então, Sim, sim. todas as histórias que eu contava, mas era verdade, eu tinha perdido o prazer, eu tinha me embrenhado dentro de um estado. E foi nesse estado que eu fiz a primeira hiper. Posso É. continuar contando? Pode Pode, ser? deixa eu só abrir um parênteses para as pessoas entenderem, né? Então, a hiperincursão, que a Vani vai contar a experiência dela agora, é um processo, é uma imersão profundamente espiritual e sagrada que dura. Na primeira vez que ela fez era mais curto e agora atualmente a versão nova ela dura o dia inteiro. Então é um processo profundamente espiritual em que nós criamos um campo espiritual, a gente ancora um campo e através desse campo ocorre de uma forma espontânea o transe espiritual ou o transe regenerativo, que daqui a pouco eu vou dar mais detalhes, só para a gente contextualizar. Muito bom, Vani, Perfeito. pode continuar. Então, assim, eu fiz contato com aquele lodo, né? Com toda aquela experiência que realmente o fato de eu estar comendo demais, eu tinha engordado quase 10 quilos a mais do meu peso natural depois da gestação nesses 2 anos, mas porque eu estava buscando um prazer em um estado na vida que eu não estava encontrando em mim, né? Eu estava fora do meu trilho por conta das coisas que eu tinha de padrão na cabeça. Então, o Uhum. processo hiper, eu passei muito mal, professor. Físico mesmo, assim, de limpeza, dor de cabeça absurda, porque eu acredito que quando a gente já diz sim, o campo, a experiência de campo é muito intensa, né? E como não existe tempo, é atemporal. Quando você diz sim para o processo e começa a fazer a preparação, que depois eu vou explicar também, você já está interagindo com esse campo, né? Sim. E aí eu lembro de passar por catarse pré, assim, de choro, de ataque de choro antes, porque eu tava fazendo contato com né, com esse conteúdo. Eu brinco assim que eu acho que dentro dessa órbita era um emaranhado de informações, eu até sabia para onde eu queria ir, mas eu não tinha Uhum. força, porque o nível de expectativa que eu tava colocando na vida e de conteúdos que eu tava colocando, os tanques, eu nunca superava energeticamente a minha própria expectativa, né? E o que aconteceu é que quando eu entrei na primeira hiper, depois de um processo intenso de catarse, eu lembro, assim, eu fui entregue, né? Então eu já fui caindo antes, né, professor? Aquela coisa assim, ó, linda, porque é extremamente profundo. E as pessoas, às vezes, elas acreditam que a gente entra em algum estado que você vai apagar, que você vai dormir, mas não é. Você fica hiperconsciente durante o Sim, processo. exatamente. Hiper acordado. Só que você está num estado completamente diferente do que o normal, né? Com a demanda. Não há aquela demanda mental. É um Exato. estado muito, assim, e um estado prazeroso, porque a demanda vai vindo sem que você controle o processo. E eu lembro da primeira hiper de fazer contato com uma energia de grande agitação, um conteúdo muito grande que me fazia tremer e tinha processos físicos, até chegar um momento de silêncio. Como se por muito tempo eu não acessasse aquele 1 segundo de silêncio interno. É como se naquele momento eu tivesse me rendido a um estado diferente, a um estado de ser diferente. E isso mudou muitas coisas. Então ali já foi Uhum. assim uma grande semente, assim, quando o silêncio entrou é como se eu não, assim, é só vivendo para dizer, mas é como se eu acessasse algo que eu não vou conseguir nunca explicar em palavras. E aquele Sim. silêncio estava eu de verdade, sem o Uhum. papel. Ou seja, de alguma forma, né, você se conectou com a quem você realmente é, por trás das histórias, por trás de Isso. toda aquela camada que nós criamos de conteúdo que fica obliterando esse acesso, né? Exatamente. E daí o pós-hiper foi bem intenso também. Eu lembro que o pós-hiper eu comecei, professor, a ter clareza, é como se viessem os lapsos de clareza dos processos onde eu limitava. Uhum. E assim, coisas que eu mesmo complicava a minha própria vida, sabe?
padrões que eu estabelecia dentro da minha rotina, até de não pedir ajuda, de não delegar, de querer tomar Uhum. tudo para mim, de não saber dizer não. E até então, aquilo era um padrão que eu ia repetindo sem a clareza do processo. Até o fato de querer abraçar tudo, tá na cara que você não tá dando conta de todo aquele, né? De tudo aquilo que você tá abraçando, mas você acha que tem uma prepotência interna de você achar que esse é o melhor caminho, é só esse o estado. E quando você faz contato com esse outro estado, é como se você atravessasse uma ponte, né? Uhum. E não tem mágica aqui, a gente precisa estar consciente do nosso processo, precisa seguir, né? Então o professor ele passa sempre o exercício pré e o exercício pós, né? Que ajuda esse processo de consciência. A gente tem que fazer a nossa parte, porque é aí que a gente começa a construir um novo processo. E cada vez que eu fazia contato com esses Uhum. insights, é como se mudasse alguma coisa e a vida especificamente, é como se perdesse aquela resistência, aquela dor e o sofrimento. Ela entrasse num processo mais orgânico, natural e prazeroso por consequência, que era Perfeito. exatamente o outro lado do rio que eu estava, né? Sim, sim. Então, no segundo processo, Aham. então, eu defino, né, que o primeiro processo foi um processo de muita demanda. Não, só para falar para as pessoas, eu participei da primeira modalidade, que era uma modalidade mais rápida, que eu até quero falar que o DNA 1 tá espetacular. A gente passa por outras coisas por conta da sensibilização, né, Sim, de sim, sim. todo o processo. Na 2, quando eu atravessei, porque assim, a gente entra num processo de clareza e lucidez, mas a gente tem que fazer a vida acontecer. E eu lembro que eu estava vivendo um momento de, assim, de muita coisa ao mesmo tempo, já estava botando o pé na vida, já estava voltando a dar curso, já estava assim, com aquela motivação de ir para o mundo. Então, quando eu participei da segunda, eu já estava no movimento, né? Ali eu estava na transição, da amamentação, da mãe, para voltar, né, ao mercado, enfim. E eu já estava no grande movimento. E na 2 é como se eu acessasse um espaço espiritual. Então, eu falo assim que eu precisei limpar aquela órbita, aquele papel, aquela demanda, para nesse segundo momento acessar uma clareza espiritual. É Uhum. um espaço de conexão. E para mim é muito claro que o segundo momento foi um momento aonde eu tive a clareza de todo o processo. É como se eu pegasse toda a experiência de toda a minha vida, resumisse e compilasse numa experiência aonde eu falei assim, agora eu entendi. Agora eu entendi como esse negócio funciona. É Porque, perfeito. né, a Essa 2 partir que de um. você está Essa 2 que você está mencionando é a versão nova do DNA 1. Não, era antiga ainda. Eu fiz duas do modelo antigo, um DNA 1 e um DNA 2. Claro. Tá, tá. E aí que eu vou falar para vocês, assim, já foi um processo muito intenso, mas quando o professor fez essa mudança, eu acredito que foi no outro ano que veio o DNA 1 e que ele fez a alteração, né? E isso é uma coisa que eu elogio muito e acho fantástico, que você está sempre melhorando o processo, né? Sempre trazendo novos elementos. Toda vez mesmo que você repita um trabalho, mesmo que você volte, tem sempre novas coisas, que você tem essa constante de aperfeiçoar-se, movimentar, o que faz o Sim, seu trabalho extraordinário, né? sim. E no DNA 1, assim, todo o processo de sensibilização me levou, professor, a um estado de alegria e bem-aventurança dentro do meu ser que fazia, acho que nessa existência eu não tinha acessado. Uhum. O que o DNA 1 ele fez, né? Pelo fato de a gente ficar o dia inteiro lá, a gente passar todo aquele tempo juntos e tem todo um porquê de cada coisa. Assim, até a música tem um porquê no momento certo, Sim, a equipe, o acolhimento, né? Foi um evento muito especial. Minha mãezinha estava lá fazendo a comida ainda, né? sim, sim, é verdade. Orgulhosa que ela estava. E para mim foi um processo muito intenso, porque desde o início a minha entrega era muito grande. E o fato das sensibilizações todas fazem o processo hipercursivo ser mais profundo. Porque a gente não fica tanto na casca e na demanda, nas catarses, nos processos, no mental, porque você já vai liberando ali prática a prática, né? Sim, Então, e só abrindo um espaço, é por isso que eu tive a intuição, na verdade, foi sob orientação espiritual, a necessidade de ampliar o processo e construir um caminho de sensibilização
para que as pessoas exatamente pudessem escapar do controle mental, para Sim. entrar em conexão com o corpo e se permitir a entrega. Porque, como você percebeu e comentou, o processo ele é todo regido por uma entrega do teu ser. E isso que torna o processo tão bonito, né? Sim, exatamente. E é assim, quando a gente simplesmente deixa os estados internos, é um lugar que até depois, quando passa, você ainda está acessando aquele estado interno, aquele espaço sagrado que acontece dentro Uhum. do campo. E os campos espirituais são muito fortes, né, professor? Toda ajuda espiritual que acontece ali naquele momento, né? Então, eu digo sempre que o professor, ele coloca as pessoas em um estado para vivenciar e o processo espiritual acontece. A entrega, né, das pessoas faz com que o processo espiritual aconteça. Então, Uhum. no DNA 1, assim, o acesso ali foi alegria, sabe? Uhum. Assim, uma conexão comigo. E aí, uma relação com o meu corpo físico, uma relação com é, a melhoria de quem eu sou, porque eu acredito que eu me negligenciei muito nesse período materno, então ali é como se eu voltasse a um estado. Mas não é uma coisa que a gente fica pensando, ai, como que eu fico bonita? É um desejo genuíno. É Uhum. uma vontade, é um brilho que vem de dentro, que é diferente, professor, do que você fazer um esforço para alguma coisa. E o meu impacto do DNA 1, para mim, assim, que eu falo, é ir para o mundo. Então foi aquele momento em que eu tinha a vontade de servir, eu tinha uma vontade tão grande de servir, de dar o meu melhor, de uma forma muito profunda e orgânica, e não algo pensado. E eu acredito que isso fez com que a minha carreira, o meu processo avançasse a níveis muito, muito intensos. Mas uma conexão comigo. Primeiro Certo. aqui, sabe? Primeiro Uhum. dentro dessa alegria interna, do prazer de servir, do prazer de levar, sei lá, a boa nova, como diz o caso. Mas um prazer muito forte. E eu, por isso eu digo que para mim foi um momento de espiritual mesmo do meu trabalho muito importante e que eu sempre honro muito e volto a esses espaços para buscar força e alegria sempre. Perfeito. Tu quer que eu fale do DNA 2 É, ou damos um? vamos falar daqui a pouco, deixa eu só contextualizar Tá, algumas coisas, que é tá. interessantíssimo, né? Porque você colocou alguns pontos que você sentiu que fazem referência ao momento em que você é conduzida a se conectar, não é, com a sua singularidade, né? E essa reconexão com a sua singularidade, com a sua diferença, ela produz o reconhecimento dessa alegria permanente. A alegria, o nosso estado natural, ela sempre está aí. Só que em alguns momentos da vida, nós perdemos o reconhecimento dessa bem-aventurança que é natural ao espírito, à alma, né? E no momento que você falou que você começou a ter esse contato com essa alegria, foi o momento exato em que você reconheceu a sua singularidade, assumiu a sua diferença. Eu costumo dizer que ao assumir a nossa diferença de uma maneira genuína e comprometida, nós fazemos diferença no mundo. Que o maior presente que nós podemos dar para o mundo é ofertar a nossa diferença. Que lindo E, isso. e muitas pessoas, quando elas se interessam pela hiperincursão, que, como você sabe, é uma coisa tão complexa da gente explicar num plano mais racional, porque é um universo de sensações, de percepções que vai acontecendo ao longo, né, da imersão em si, que fica muito delicado assim, para a gente conseguir explicar racionalmente para fazer jus ao processo. Sim. Mas o que acontece? As pessoas chegam ali e elas falam assim, ai, elas chegam, né, ainda com aquele impacto do controle que ela exerce no dia a dia e governada pelas histórias que ela conta para si mesma de quem ela pensa ser, e ela acredita que ela precisa de alguma forma controlar o processo ou informar, né? Ou seja, eu tenho que me concentrar em alguma coisa, eu tenho que criar alguma intenção, eu tenho que pedir alguma coisa. Não, porque o campo, a dinâmica, ela é regida por uma dimensão do teu ser muito mais profunda, que é pura inteligência.
Então imagine, não é, que nós temos uma dimensão que é uma inteligência atemporal, que detém todo o conhecimento, por ser atemporal, ela detém todo o conhecimento. É óbvio que ela sabe exatamente do que você precisa e de como te conduzir para os melhores caminhos para que você se dirija para a vivência do teu ápice, da tua realização, do teu propósito na vida, né? Então, a DNA 1, que é a fase 1, ela é o despertar de uma nova percepção, que é um processo em que trabalhamos o aspecto mais luminoso, que é a lucidez, né? Lucidez. E então é uma experiência para você abrir o seu campo perceptivo, encontrar uma nova percepção de si mesmo. E quando eu falo de nova percepção, não é uma percepção diferente, é encontrar uma percepção mais genuína de quem você realmente é. E esse processo que você viveu não é racional, né? Ele é Exatamente. espiritual e ele vai deflagrando novos movimentos, novas formas de perceber, novas formas de sentir, que produz como consequência uma nova dinâmica na nossa vida, no mundo exterior, né? Exatamente. É como se a gente reforçasse uma experiência negativa e contribuísse no reforço dela cada vez que a gente se mantém naquele padrão. A hiper é como se ela tirasse a gente da roda, né? Exato. Ela possibilitasse a gente sair dessa roda. É isso mesmo? Exatamente. Você cria um momento que você escapa, né, desse universo de histórias que você conta, né, desse excesso de identificação mental, para você penetrar num novo espaço, numa nova dimensão dentro. E aí o que aconteceu? Nós desenvolvemos essa nova edição da Hiper, que passou a ser chamada de DNA 1. Depois eu vou explicar o que significa DNA, muitas pessoas me perguntam. E eu sabia que em breve iria nascer a segunda fase. Da mesma forma que nasceu a DNA 1, não foi uma coisa que eu estava premeditando, eu estava esboçando. Simplesmente as orientações espirituais que eu recebia era: você vai organizar um processo que vai ser uma grande ferramenta de autodescoberta. E eu estava aberto e num momento muito específico eu percebi que algo queria nascer através de mim. E eu fui organizando, fazendo o primeiro esboço, fui conectando as sensibilizações, os exercícios, as práticas, etc. E eu já sabia que o transe ele era um meio muito eficiente de provocar o processo de cura espiritual. E depois de um tempo nasceu a hiperincursão no primeiro formato, depois evoluiu para o formato da DNA 1, e da mesma forma, depois de um tempo, veio o mesmo sentimento de que alguma coisa queria nascer. E eu fui dando abertura para esse conteúdo nascer e resultou na hiperincursão DNA 2, que é exatamente uma imersão que nós vamos trabalhar o contraponto da luz, que é a sombra, que é esse universo de potência. Há muito preconceito quando se fala de Sim. sombra, quando se fala, né, dentro da psicologia xamânica, se fala do animal de poder ou do bicho que nós temos internamente. E essa dimensão ficou muito de lado por conta de preconceitos, de mal entendimentos, de más interpretações. As pessoas começaram a negar, achando que esse lado da sombra era um lado de trevas. E não tem nada a ver com trevas. Tem a ver com um lado muito profundo, muito primitivo, e por ser muito antigo, porta uma potência que, quando bem canalizada, ela movimenta a sua vida material dentro dos pilares, seja afetivo, seja profissional, prosperidade e saúde também, de uma maneira incrível. Por isso que nós adequamos dessa maneira para viver o processo da polaridade, que é da sombra, a hiper, DNA 2, era essencial que a pessoa passasse por esse processo que você viveu no DNA 1 para trazer o equilíbrio em seguida, né? Então, Vani, como é que foi para você essa experiência da hiperincursão DNA 2, trabalhando esse contato com essa dimensão da sombra, né?
Jesus, professor do céu, foi extraordinário a experiência. Eu tô ainda na alegria, né? Tô ainda no Tá movimento que foi reverberando agora. ainda, né? Isso, reverberando ainda. Então, assim, eu fiz o DNA em 2019, a última. Sim. Nesse tempo eu voei, gente, eu experimentei muita coisa, meu trabalho melhorou, muitas coisas aconteceram, muitas configurações mudaram. Então eu vim para o DNA 2, que foi a possibilidade agora. Ok, 20 dias? Foi 20 dias? 15 dias? Acho que foi quase 20 dias atrás, né? Isso. Então agora é em 2022, né? Então a sensação que eu tive é que o trabalho com a sombra, é um trabalho que mexe num espaço de empoderamento e manifestação. É uma força anímica, vital, que traz muita essa força em a gente pisar no mundo, em a gente materializar as coisas. Tem um processo de alegria muito grande também. Sim, sim. Particularmente para mim, professor, a experiência do DNA 1 pelos toda a parte da lucidez é como se fosse mais longe de alcançar. A experiência da sombra ela é mais próxima. Eu não sei se eu poderia usar a palavra mais fácil, porque não é para todo mundo, né? Não sei se poderia Sim, falar, mas coisa mas mais assim, próxima. a gente poderia dizer que assim, há uma inclinação de acessar com mais facilidade essa dimensão da sombra, porque ela é Isso. mais corpo, né? Ela é mais aqui, matéria, terra, fogo. Então, realmente há uma inclinação, né, de acessar com mais facilidade essa dimensão. E no processo, enfim, gente, é só experienciando, assim, porque tem todo também esse movimento. E o professor traz uma palestra fantástica, né, sobre toda essa experiência da sombra, sobre a potência, né, sobre várias vertentes. E a partir do momento em que a gente adentra os processos de sensibilizações, o processo percursivo é muito profundo. Eu falo que eu acredito, pelo menos é o que eu vivenciei, é que no 2 é como se a gente fosse muito mais profundo. É um processo, assim, ó, eu não consigo te explicar o que foi que eu vivenciei, porque não era racional, mas eram movimentos internos de alegria, de choro, de liberação, de vontade de servir, de conexão com as hierarquias que estavam ali, Sim. trazendo força. É, um estado de ação muito grande e eu percebo que é como se eu, assim, a palavra para mim para ir Percussão 2 foi, o DNA 2 foi rever a rota. É como se Uhum. naquele momento eu parasse tudo e tivesse de frente para um processo de escolha minha. Um novo movimento interno para manifestar as coisas no mundo, para olhar para as coisas de uma forma diferente. Eu percebo a minha criatividade muito melhor, a minha vitalidade. E uma das coisas que para mim foi muito forte é que, enfim, eu voltei a fazer atividade física nesse ano, né? Mas atividade física de academia, essas coisas não é uma coisa que me traz muito prazer. Mas eu encarei isso como um processo assim de saúde, né? Um movimento assim, Sim, sim. tal qual eu me alimento, tal qual eu faço meus processos espirituais, eu vou para academia para cuidar um pouco de mim, mas não é prazeroso. Professor, é incrível a boa vontade em que eu tô em estar lá, em mover o meu corpo, uma relação muito maior com esse estado e muito mais prazeroso aquele movimento. Então, nesses 20 dias, faltei um dia, não faltei nenhum dia, é, ó, conexão com esse estado e uma alegria muito mais, e até o meu corpo recebendo essas informações, esse movimento de uma forma diferente, sabe? Sim, Então, sim. eu ainda tô nesse processo anímico, fazendo atividade e sentindo a criatividade muito maior, vontade de fazer as coisas diferentes, sabe? Pega e Uhum. joga tudo fora que eu fazia, vamos começar de novo, vamos olhar para essas coisas, vamos rever. Sim, E isso é uma coisa muito boa, né? muito. Porque isso aí é o senso de vida que o processo com a sombra permite, né? Vani, como foi a sua experiência de conexão com o teu bicho? Meu Deus do céu. Foi assim, ó. Quando eu comecei a experiência com o bicho, não foi algo projetado na minha mente. É como se ele já viesse ao meu corpo. E E eu vivia entrasse as no corpo. sensações físicas do meu Uhum. corpo. E ele era um bicho bem grande. Então, eu tinha vontade de vocalizar e não era algo que eu pensava, vou vocalizar. Não é isso. É uma coisa primitiva, instintiva.
E o contato com a força primordial que eu sinto é o contato com essa experiência. Tanto que uso muito em voltar àquela experiência de deixar que ele vista. Ele entra e veste o meu corpo. É como se ele entrasse por trás e vestisse o meu corpo. E a experiência de empoderamento naquela hora. Mas não é um empoderamento agressivo. É um Sim, empoderamento de estar em si. Eu não sei se sim. é a melhor forma que eu consigo definir o sentimento que eu tive naquela hora. Não, perfeito. Porque é interessante, porque o ser humano, né, de modo geral, com o passar do tempo, ele vai perdendo a conexão com o lado instintivo e primitivo. Eu chamo de organicidade. As pessoas vão deixando de ser orgânicas e vão entrando num processo de maior controle, começam a premeditar muitas coisas, vão perdendo a espontaneidade. Eu costumo dizer que o ser mais poderoso na vida é a criança. Porque a Sim, criança, até uma certa idade, ela, por ela não ter ainda assimilado o processo de censura do meio exterior, que se converte em autocensura, ela ainda não desenvolve o processo autorreflexivo. Então ela está num estado de pura potência, de pura energia, de puro ânimo. Por isso que uma criança, ela tem energia ilimitada e ela está o tempo todo sendo governada por ousadia. verdade. Repare que a criança, ela quer o tempo todo explorar o mundo à sua volta, ela quer conhecer, ela quer se conectar com a realidade. E essa ousadia, se nós não passássemos por um processo de educação tão castradora, nós iríamos manter esse estado e nos tornaríamos adultos extremamente ousados, no sentido de ter a disposição de se lançar para viver as múltiplas possibilidades. E por que isso? Porque a criança, isso até mais ou menos 4, 5, 6 anos, ela começa a esboçar já um processo de autocensura, a censura já está sendo internalizada. Mas a criança, ela até essa fase, ela mantém uma relação muito harmoniosa com o seu bicho. Ela está num convívio harmônico com o seu bicho, com o seu animal de poder, e ela vive nessa potência. O grande problema, né, você atende muitas pessoas, eu também atendo, a gente sabe que o grande problema, que é talvez a fonte de uma série de desequilíbrios na vida, é exatamente o momento em que a pessoa ela produz uma cisão. Claro que ela não tem essa ciência, mas ela produz uma cisão dela com essa dimensão de potência. Por quê? Ela começa a se autoavaliar negativamente, ela começa a se auto-rejeitar, ela começa a se abdicar da sua diferença para tentar caber naquele espaço apertado de uma ideologia que alguém fez em relação a ela de como ela deveria ser. Ou o próprio mundo vai projetando ideologias de como você deve ser para ser aceito. E essa ideologia diz o seguinte: você precisa ser igual a para ser aceito. Caso Sim. contrário, você não será aceito. Felizmente, quando nós entramos em contato com essa força interior que nos dá a coragem de nos colocar no mundo da forma como a natureza nos fez, é ali o ponto de mutação. É ali que começa todo o resgate do, do poder pessoal, né? O resgate da sua autonomia e, consequentemente, a vida começa a ter uma velocidade incrível. Prosperidade expande, o afetivo expande, a saúde melhora, não é? A criatividade fica a mil, porque você está entrando de novo em harmonia com esta dimensão de potência, de poder, que foi tão agredida, né, pelos sistemas religiosos, pelos Sim. preconceitos, né, de uma moral social profundamente repressora e por aí vai, né? Professor, para nós que ainda temos a chance de não matar esse bicho, né? Sim, Eu tenho uma filha de 7 anos que está vivendo exatamente essa transição, né? A gente já percebe uma consciência diferente, o olhar dela em relação ao mundo. Dica para os pais para que tem tempo ainda de trilhar um caminho diferente em relação a esse movimento interno da criança. Você tem uma dica? sim, a dica que eu dou, que é muito importante, e essa dica ela está baseada
na, em algumas orientações de um grande psicólogo que atingiu um estado de consciência muito avançado, que foi o Anthony de Mello. Inclusive, ele era indiano, ele pertencia à congregação dos jesuítas, só que ele passou por uma experiência profundamente disruptiva do ponto de vista espiritual e atingiu um estado muito avançado de consciência. E ele coloca uma coisa que eu também, na minha prática, lidando com as pessoas, seja em palestras ou em atendimento, eu percebi que o conduzir o indivíduo para um processo de aceitação profunda e incondicional do seu próprio ser é uma das chaves mais importantes para trazer cura em todas as instâncias da vida. Então, para quem tem filho pequeno, para quem está nessa fase, né, que está educando, educação, ela deve ser um processo de orientação de potenciais. Não é? Um pai, uma mãe precisa enxergar aquela criança como um indivíduo que carrega uma bagagem espiritual de diversas interações pretéritas. E o fundamento dessa orientação deve ser sempre o respeito por aquela diferença, né? Dar o espaço para que aquele ser se descubra, sem imposições, sem obrigar o indivíduo a seguir aquilo que ele julga. É claro que uma criança também precisa de limites, porque ela não tem autonomia. Então, o limite deve ser estabelecido, mas dentro desse campo que já está bem delimitado, respeitar aquela individualidade. Aquele ser, ele não é o seu filho, ele está seu filho. Sim. Ele está nessa experiência de ser. Mas, além disso, ele é um espírito. É uma individualidade que tem toda uma forma de sentir, de viver a vida, e que isso vai sendo revelado aos poucos. Eu até comentei, né, numa das aulas, sobre como acontece o processo de maturação de uma criança em algumas tribos, Nossa, em achei que, fantástico. né, Muito em legal. que uma criança ela passa pelo ritual de ingresso à vida adulta com 9 anos de idade. Porque cria-se um contexto em que ela experimenta os seus impulsos, não há repressão, não há o controle. É claro que há toda uma forma de conduzir isso, mas a criança ela está livre para se descobrir. E ela, portanto, amadurece muito rápido. Ela começa a perceber como é o seu temperamento, como ela funciona. E isso vai sendo respeitado e chega aos 9, ela está plenamente clara da sua individualidade, do seu temperamento, e ela está pronta para viver com mais autonomia. Então, talvez a dica, né, muito complexo falar desse processo de educação de uma criança num sistema como o nosso, né? Sim, Onde as exatamente. coisas se acomodaram de uma maneira que é difícil você criar um espaço para que aquele ser se desenvolva antes de ser contaminado pela cadeia de informação repressora que chega, né? E porque está em todos os lugares, né? Está em todos E os lugares. tem, eu falo para Maria sempre para ela acreditar no que ela sente, ela acreditar no que E, passa dentro dela. Eu e lembro, desde cedo, aproveitando o que você disse, desde cedo, fomentar na criança a autorresponsabilidade. Fazê-la exatamente. pensar, fazê-la pensar, né? Estimular o pensamento crítico. Tá, o que você acha disso? Ah, eu tô Uhum, assim. Você devolve para ela começar a ter essa autonomia, né, emocional, que é muito importante para a vida dela como um todo, né? e não matar o bicho, né? Que é um dos processos mais lindos de empoderamento. Nossa, exatamente. Não matar o bicho, não, né, não podar a criança, né? Não castrar a criança, né? Não ter aquela super proteção, né? Aquele cuidado excessivo. É óbvio, né? A criança pequena, você precisa delimitar um espaço para. É preciso ficar Sim, atento, mas ao mesmo tempo encontrar um equilíbrio entre dar o espaço para ela se descobrir e manter aquele limite para que ela também entenda que na vida há certos limites e que nem tudo vai ser como ela quer na hora que ela exatamente. quer. Eu vejo, Exatamente. Vani,
que os pais, numa tentativa de querer fazer os filhos felizes a todo custo, sem saber o que é felicidade, Sim. vão privando a criança da frustração, que é extremamente importante e saudável. É importante Uhum. que a criança se frustre e entenda, olha, nem tudo vai ser como você quer. Sim. E você precisa entender que isso é parte da vida. Porque se ela aprende a lidar com a frustração desde cedo, ela começa a ter mais velocidade de metabolizar a frustração e ela se torna um indivíduo forte, com muita autoestima. Vai ser aquele indivíduo que ele vai ter paciência em esperar o jantar chegar. Ele vai Exatamente. ter paciência quando estiver lidando com o trânsito engarrafado, porque ele está ciente que faz parte da vida lidar com frustração. Agora, imagine uma criança em que os pais, com esse excesso de proteção, priva a criança da frustração, nunca dizem não porque tem medo de tornar a criança infeliz, sempre vão Sim. dizendo sim, sempre vão dando, né? Não delimitam esse limite seguro. Chega um ponto que vai ocorrer uma deficiência emocional naquela criança e quando ela se tornar um adulto, ela vai ser um adulto deficiente do ponto de vista emocional, completamente inseguro, despreparado para lidar com a vida, despreparado para lidar com os diversos nãos que ela vai receber, de gerente de banco, de zelador de prédio, porque ela vai para a vida num dado momento, Exatamente. E a né? quantidade de pessoas despreparadas hoje, que viveram esses potenciais falidos. Eu cuido também com a questão do tédio, porque eu acredito que o tédio, ele é construtor de criatividade. Né? Sim, Então, a gente vive um momento que as crianças não têm mais tédio. Por quê? Porque pega o eletrônico, que tá ali. E eu lembro da infância, que naqueles momentos em que a gente sentia o tédio, eram os momentos em que a gente inventava as brincadeiras mais incríveis, que criavam histórias e estruturas em que a gente traz hoje para a nossa vida adulta. E a gente vive uma configuração de mundo que praticamente cortou isso, né? Então, eles não fazem mais contato com essas emoções, com esses sentimentos, e vão quebrando etapas que vão ter consequências lá na frente, sérias, né? exato. E é engraçado, nós estamos falando da criança em si, porque eu sempre digo que a criança é um ensaio daquilo que nós deveríamos ser na adultidade com lucidez. Uau! Então, assim, o processo hiperincursivo, tanto o DNA 1 quanto o DNA 2, se nós pudéssemos colocar de forma bastante objetiva, ele é um processo de desconstrução de tudo aquilo que é falso, ilusório, né, ideológico, para que você retorne para aquele estado puro de ser que a criança manifesta. Sim. É por E isso é que a nesse gente sente estado, tanta alegria. claro, é nesse estado de pureza, de retorno ao seu estado natural, porque nós temos dois caminhos na existência. O caminho da normalidade, que te leva para longe de si mesmo e A te obriga normose, à normose, te obriga a se tornar uma outra coisa para ser adequado ao mundo, e ao caminho da natureza, que é o caminho de retorno para si mesmo. Então sim, a hiperincursão, ela fomenta esse trilhar o caminho da natureza e a desconstrução de todo esse universo ilusório de ideologias, de controle, né, de falsidades, de mentira, para que você descubra o genuíno, descubra o verdadeiro, que é o teu ser, no sim. estado natural, né? Então, o modelo da criança ele é ótimo para representar esse contexto que nós estamos discutindo aqui hoje, né? E é transformador. E é incrível que, assim, não, assim, de todos os processos que eu vivenciei, todos foram experiências de transformação e passos muito simbólicos e fortes pós esse trabalho. Então, gente, para quem tem oportunidade de fazer, vai ter em São Paulo agora? Então, nós vamos, agora aproveitando, né? Nós vamos ter uma edição agora em julho, no dia 16 de julho e no dia 23. Então, no dia 16 de julho, nós vamos ter a hiperincursão DNA1 aqui em São Paulo, capital. Eu vi uma perguntinha aqui no chat. Não é um processo online, porque não tem como fazer isso Não online. tem, gente. É uma É um coisa processo muito. presencial, porque É, precisa de uma equipe, porque acontecem muitas reações, as pessoas têm muitas reações intensas, então tem que ter uma equipe ali para dar suporte, para direcionar o processo.
Então é 100% presencial. Então dia 16, que é um sábado, nós vamos ter o DNA 1, que é o despertar de uma nova percepção para trabalhar esse lado mais luz. E no dia 23, que é o sábado seguinte, nós vamos ter a edição da hiperincursão DNA 2, que é o trabalho envolvendo a polaridade, envolvendo a sombra. Então, as pessoas que sentirem o chamado e que estiverem dispostas a se entregar nesse processo profundamente espiritual, depois bastam clicar aqui na minha bio no link que você vai ser direcionado para falar com a nossa equipe para receber mais detalhes. Para quem está disposto, para quem é do Sul e pretende fazer, quer fazer no Sul, então eu vou pedir para que vocês também cliquem no link aqui na bio para serem direcionados para a equipe, porque nós vamos compor uma lista de espera para o Sul. Então depois, quando nós tivermos a data do evento no Sul, essa lista de espera vai ser orientada a... A Amanda me disse que a probabilidade é 13 e 4. Eu anotei aqui. É 13 e 4 de dezembro, né? É isso? Sim, é isso que nós estamos estudando. Talvez tá. há a possibilidade de antecipar essa data. Então, nós tá. estamos repensando. Então, nós achamos melhor abrir essa lista de intenção, essa lista de espera para quem quer fazer no Sul. E aí nós iremos depois, quando estivermos com a data definida, apresentar e convocar o pessoal que se inscreveu nessa lista para participar, então, da edição no Sul. Para quem quer fazer em São Paulo, que já vai ser agora, em julho, dia 16 e 23. Então, basta também clicar no link da bio aqui, que a equipe vai te orientar. É importante frisar que não dá para fazer a DNA 2 em seguida, porque nós vamos ter a DNA 1 no sábado, e no sábado seguinte nós vamos ter a edição da DNA 2. Então, como o processo ele é muito intenso, não é interessante fazer em seguida a 2. Porque tem todo um protocolo pós-hiper, que você bem sabe, né, Vani? Sim, eu tô fazendo. Precisa fazer um áudio por 45 dias para assentar o processo, para você então ir se reconhecendo nesse novo espaço que você está acessando, para depois então fazer a edição DNA 2, né? Que é muito importante. E, abrindo aqui um parêntese rápido, né? Já está por vir, eu estou tendo aquele mesmo sentimento que vai dar origem à fase 3 do processo. Oba, né? Eu quero participar da primeira, com certeza. Que é a hiperinfusão DNA 3, que vai ser um processo muito avançado, né? Para quem fez o caminho da DNA 1, depois a DNA 2, para então entrarmos nesse processo de verticalização da consciência, que vai ser a hiperincursão DNA 3, que nós vamos trabalhar, que nós vamos entrar em contato com essa energia mais estelar, que é uma coisa que já vai para um outro nível, né? É muito, muito bacana. Dentro do DNA 1, eu fiz contato com forças estelares dentro do processo sim. de campo. Muito lindo. É muito intenso. E você tinha me perguntado dos bastidores, né? Verdade, verdade. Os bastidores espirituais do processo da hiperincursão, ele é muito intenso porque congrega grupos de seres espirituais de diversas linhas, inclusive seres, né, de origem estelar. Então, há um trabalho muito dinâmico congregando essas energias simultaneamente, né? Para que haja a manifestação da cura espiritual em cada indivíduo que está participando. Como eu sempre digo, na verdade, esse campo, o inconsciente, ele é de todos. Cada um de nós é uma parte desse inconsciente. Então, numa hiperincursão, o que acontece com um é o tratamento para todos e vice-versa. Então, nós estamos nos tratando através do outro e vice-versa. Então, é um processo muito dinâmico de cura individual e, consequentemente, do sistema. Do sistema que está ali se movimentando, buscando o seu ponto de equilíbrio, o seu ponto ótimo. Fantástico. Né? Fantástico mesmo. E assim, eu falo para vocês que quem tem a oportunidade de participar é uma linda virada de chave, é um lindo movimento interno de retorno. E quando a gente começa a manifestar mesmo esse potencial interno, a vida começa a florescer, as coisas começam a melhorar de forma orgânica, mas sem
esforço. Sem aquele, Isso. sem o esforço, o jogo, não tem jogo. Tem um processo de florescimento natural. E para mim isso é o que não tem palavras para definir, assim. E é exatamente isso, né? Se as pessoas soubessem, quando a gente começa a entrar nesse novo espaço em nós, que nós vamos fazendo as pazes com a nossa diferença, que nós vamos nos assumindo e vamos sentindo essa conexão com a nossa essência mais forte, fica muito claro, se as pessoas soubessem o quanto elas estão despendendo energia para se manterem em um esforço desnecessário, Verdade. e no final das contas, o esforço num dado momento, ele se torna o principal obstáculo para que você atinja a sua realização. Chegará o momento que a vida irá fazer você ceder ao seu esforço para que você possa fluir e atingir o seu ápice. E é exatamente o que você disse. Sem esforço, você flui porque você está agora em equilíbrio com a sua natureza, que é a mesma natureza do universo. Então a vida floresce, a vida expande e você fervilha em criatividade porque agora você está em harmonia com a natureza da vida. É muito sagrado isso, muito É? sagrado. E os avanços são ilimitados, assim. Por isso que eu sou muito grata, professor. Enfim, eu estudei muito, né, o seu conteúdo. Eu fiz metatríade. Não sei se você está com metatríade aberto ainda, que também é Sim, muito sim. poderoso. Metatrias também. O Agora metatríade é muito. tem várias frentes aí de treinamentos online que nós deixamos disponível nas plataformas para quem quiser mergulhar em um processo de autodesenvolvimento, né, de autodescoberta, de transformação genuína, né? E, Verdade. maravilha. Nossa, você vê que uma live é pouco tempo para falar de tantos Para falar de detalhes, tanta né? coisa, verdade. É verdade. E então, só para a gente reforçar, pessoal, para quem tiver interesse, sentir o chamado, esse tipo de processo é importante que você sinta o chamado para você então se disponibilizar a fazer, né? Então, para todo mundo que está sentindo esse chamado lá no íntimo, clica depois aqui no link da nossa bio, aqui no meu Instagram, para você ter mais detalhes e mais informações do processo com a nossa equipe. E o mesmo eu digo para o pessoal do Sul que pretende fazer no Sul, clica no mesmo link aqui da bio, que nós iremos te orientar, vamos colocar o seu nome numa lista de espera para quando for o momento, transmitir a data e assim você se preparar para o processo. O pessoal que vai fazer agora em julho, logo, logo já vai receber as instruções do preparatório para entrar em sinergia com esse campo que já está sendo alimentado, digamos assim. Que é muito especial. Com Feliz certeza. trabalho para vocês que vão participar em julho, porque é Sim, extraordinário. com certeza. Quando você Então, vier, eu vou repetir, com certeza. com certeza. E vale muito a pena, você sabe, né? Vale muito a pena refazer o processo, que cada processo é muito único, né? Uma ida é Exatamente. sempre única, porque tem um campo muito específico, o grupo é diferente, os processos são diferentes. Então é uma coisa que eu sempre fomento, né? Que é refazer, porque é um processo de contínuo desenvolvimento. Verdade. E eu Né? agradeço demais, professor querido, meu professor amado, contribuiu muito com o meu trabalho, com o Ah, eu meu fico processo. Te honro muito feliz. muito, do fundo do meu coração, nutro sentimentos de muita gratidão, amor e conexão com aquilo que você faz. Eu acho que você sempre entrega 1000%. Todo o teu processo, tudo que você faz, você entrega 1000%. E é Ah, sempre extraordinário estar com você. eu sempre, quando eu me lanço em algum projeto, é assim, é de corpo e alma, não tem meio termo. Eu me dou, né, na totalidade, né? E dá para sentir isso. E é por isso que é tão profundo e especial. Tem dentro dessa postura uma comunicação que vai além das palavras. Então a gente se Sim, nutre muito do seu posicionamento também. Então te honro sim. como pessoa no seu processo de avanço muito. E muito obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho do que Que eu bom. vivenciei hoje aqui. Eu que agradeço pela tua boa vontade, por ter aceitado o convite para estar aqui, que é assim, é muito importante, né? Pessoas que passaram e que desenvolveram uma lucidez sobre o processo, que já estão também nessa jornada de autoconhecimento há muito tempo, compartilhar essa experiência. Porque eu sou suspeito para falar, né?
Meu ponto de vista vai ser um ponto de vista daquela pessoa que organizou, idealizou isso, né? E Sim, então foi uma troca muito especial hoje, Vani. Obrigado, de coração te agradeço e te desejo gratidão. sempre o melhor, muita expansão, muita consciência no seu caminhar, na sua vida e que você multiplique essa consciência que você vem alimentando para cada vez mais e mais pessoas no seu trabalho. Gratidão de todo o coração, viu? Que bom. Pessoal, um grande abraço a todos, uma ótima noite. Espero vê-los em breve, seja nas hipers, seja por aqui nas lives ou em algum momento auspicioso. Um grande abraço. Obrigado, Vani, e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.